Continuando a série Um Só Corpo, que eu termino rapidamente, está dentro de uns aos outros. Eu fecho com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres do domingo. Mas eu quero ministrar coisas práticas aqui na quinta-feira. Vamos lá, próximo. Vamos ler a primeira carta aos Coríntios 12:12, que diz assim: porque assim como o corpo é quanto? E tem o quê? Muitos membros. Então Deus quer que a igreja seja pequena ou seja grande? Grande, muitos membros. E todos os membros sendo o quê? Chacoalha quem está do seu lado e fala: a igreja tem que crescer, irmão. Amém, amados? Igreja primitiva, a primeira pregação de Pedro foi de milhares que já chegaram e assim foi agregando o Senhor. Então vamos lá. Sendo muitos constituem. Constituem? Assim também com respeito a Cristo. Então eu falei um pouquinho, estou no culto de quinta-feira passada, trazendo para cá. A igreja tem que ter unidade e nós somos orgânicos. Amém? Eu estava aqui preparando para entrar e pegando o microfone e outras coisas, eu fiquei pensando, Jesus não pregava com microfone, né? Porque eu entendo assim, é gostoso, tempo de louvor, todas as coisas, me entenda com sabedoria, a gente sempre vai fazer o melhor e com excelência para o Senhor. Mas nós nunca podemos chegar a um lugar aqui em que as pessoas chegam e a gente está tipo num auditório para assistir um show, alguma coisa, nós não fazemos isso. Amém? Amém, amados? A importância é as pessoas, as coisas, nós não podemos deixar essas coisas, ok, vai. Temos que ser vivos, a igreja é viva, igual um corpo. Vai, próximo. Aí eu também ministrei algo bem rápido. Mas Deus, colocando cada um deles como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem, onde estaria? O certo é que há mais um só. Existe um lugar para você no corpo de Cristo. Amém, amados? Quem colocou Deus? Pastor, por que você acha que tem um lugar para mim no corpo de Cristo? Porque você nasceu, irmão. Você está vivo aqui na nossa geração, tem lugar para você no corpo de Cristo. Amém, amados? Pastor, ainda não me encaixei, então vamos orar a Deus, que Deus te dê graça, você se encaixe no lugar. Eu brinquei e falei assim, eu frequentava uma igreja, mas eu me achava muito esquisito para a igreja, muito diferente. Daí fui para um outro ministério, aí até me encaixei durante um tempo. Depois acho que eu fui ficando tão esquisito que Deus falou, é melhor você ter uma igreja para você. Com mais gente esquisita, fala para quem está assim, talvez seja você mesmo. Cada vez a gente tem que ficar mais próximo da noiva perfeita. Amém, amados? Imaculada, sem mancha, sem ruga. Ok. Deus tem um lugar para você no corpo de Cristo. Olha para alguém bem bonito e fala, tá faltando você, irmão. Né? Vai, próximo. Falando sobre a igreja. E vamos começar o culto de hoje. O certo é que há. O certo é que há. O certo é que há. Quem crê que Deus quer salvar a cidade de Fazenda Rio Grande? Quem crê que Deus quer que todos sejam salvos? Que ninguém se perca? Eu também, é minha expectativa. Meu Deus, eu gostaria. Não precisa todo mundo vir para a nossa igreja. Nem quero. Né? Tem gente que é melhor que fique em outra igreja mesmo. Até melhor. Né? Hoje explicando algumas coisas para meus filhos, eles perguntando, mas quem é a nossa família espiritual e as outras coisas? Daí eu falei para ele, como corpo de Cristo, todos que têm Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, são a nossa família espiritual. Aqui em outros lugares, em todos os outros lugares. Amém, amados? No mundo inteiro. Né? Mas hoje nós somos uma casa. Então tem gente que é da nossa casa. Aí eu expliquei, outros ministérios e outras coisas, tem um pai, tem outro pai, tem outro pai, tem outro pai. Agora vocês estão debaixo de uma casa em que quem é o pai é o seu pai. Né? O pastor é o papadeiro, como eles sabem, e o pai dessa casa é o seu pai. Então a sua casa espiritual dos seus mais chegados são as pessoas que são da igreja da fazenda. Amém, amados? Mas claro, como todos somos o corpo de Cristo. E o certo é que há muitos membros, mas um só. E não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Todos são necessários. Olha para alguém bem bonito e fala, preciso de você, meu irmão. Você não é só desejado, você não é só escolhido por Deus, você é o quê? Você é o quê, amado? Necessário. Deus não desperdiça nada. Então, há algo que Deus quer que aconteça nessa terra e deixa eu contar para você. Deus está contando com você. Pastor, se eu não me voluntariar, alguém vai trabalhar mais. Ai, me dá um texto bíblico aí, dou da boca de Jesus. Orai pelos trabalhadores da seara. Por quê? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, ou tem coisa que não está sendo feita, porque são poucos trabalhadores, ou se está sendo feita, tem gente trabalhando mais do que devia. Sim ou não?
Ele mesmo fala, você não precisa nem orar pela seara. A seara é grande, ela está aí. Mas ora pelos trabalhadores. Que você ache o seu lugar no corpo de Cristo. Saiba que você é necessário. Amém, amados? Tem um filhinho, tem um nenê. Como é que chama o meu amigo aqui, ó? É aquele ali, como é que chama? Bernardo, é necessário. Olha, e muta o microfone também quando for repor as pilhas. Aleluia, vamos lá. É certo que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Todos são? Até as pilhas. Embora elas não fazem parte do corpo. Mas são necessárias. Mas aqui está o exemplo. Uma coisa que a gente nunca vê, que custa, sei lá quanto custa, 3, 4 reais, pode atrapalhar de centenas ou milhares de ouvir algo que precisa ser ouvido. Assim é o corpo de Cristo. Vocês estão aqui comigo, amados? Todos são necessários. Meu amigo Bernardo é pequenininho, mas já transformou a vida dos pais em paz, né? Já ensinou vocês que dá para ficar sem dormir e não morre, né? Ensina o que é se preocupar com o outro, né? Provavelmente vocês compraram as coisas dele antes dele nascer, sim ou não? Viu? Dá para amar sem ver? É ou não é verdade? E tantas outras coisas. No corpo de Cristo, todos nós somos necessários. Deus quer que todos se envolvam na ação que Ele está fazendo nessa terra. De verdade mesmo. E a criação aguarda a nossa manifestação para que eles vejam. Vai, próximo. E aí vamos falar um pouco da conduta, como nós devemos andar. 1 Coríntios 12, 22 diz: pelo contrário, os membros do corpo que parecem são o quê? O que ele fala ali? Que os membros do corpo que parecem. Aqui eu quero falar algo importante para trazer para a prática para a nossa igreja. Não julgue pela aparência. Olha para outra pessoa e fala: não me julga pela aparência, irmão. Olha para alguém bonito agora e fala: você não é só um rosto bonito, né? Que às vezes tem tanta gente bonita assim, né? E a pessoa, né? Meu Deus, só acham que eu não sei fazer nada, que eu só sou bonito. Eu sei que muita gente sofre disso, né? Meu Deus, só acha que eu sou uma pessoa bonita, mas eu tenho outras qualidades. Também sei fazer as coisas, também sou inteligente, né? Você que sofre disso, né? Dessas coisas, eu não posso falar isso, que a minha expectativa é sempre contrária. Imagine que pensa assim, ó, eu trabalhei com vôlei anos da minha vida. Eu me lembro quando eu chegava para dar os cursos de vôlei, as pessoas olhavam e falavam: meu Deus do céu, curso errado, né? Sabe, amados, a gente traz as coisas do mundo para dentro da igreja. E a gente começa a julgar as pessoas pela aparência. Aqui o que ele está dizendo é que assim, ó, pelo contrário, os membros do corpo que o quê? Que o quê? Parecem ser mais fracos. É impressionante como Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E o que a gente aparência ou acha que não vai ser, é. E difere de todas as coisas. Não é uma, nem duas, nem 3 vezes que já aconteceu comigo. Diversas vezes. Agora menos que as cães já apareceram aqui. Tô com umas barbas brancas, né? A cara da pastora de triste que o marido tá ficando velho. Pastora, quando eu conheci, acabou de fazer 18 anos, eu falei, né? Eu falei, pastora fez aniversário de 18 anos, que ela tá comigo. Como ela nasceu de novo nesse período, dá pra usar essa idade aí, né? Mas, diversas vezes contando história assim, já aconteceu de eu ir pregar no lugar, ou ir para algum lugar, outra coisa, aí eu levo alguns discípulos, alguém tal, diversas vezes a pessoa cumprimenta as outras pessoas. Agora menos, que tem rede social, né? Então, tipo, sabe quem é, põe cartaz. Mas quando não tinha muito isso, eu chegava em algum lugar, a pessoa: tudo bem, pastor? Para o Moisés, para quem era mais velho. Aí não, o pastor é ele. A gente tem uma mania de julgar pela aparência. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus. Fala assim: Ele te deu boa aparência. Fala assim: de acordo com o gosto da sua mãe. Né? Pra gente não mentir, que a gente não pode mentir na igreja. Mas fica tranquilo, alguém vai te achar bonito. Nem que Deus tenha que colocar escama no olho de alguém.
né? Mas, né? Tem gente que ora, meu Deus, eu oro assim, que Deus descubra que a pastora continue me vendo com os olhos do Senhor. Né? Porque antes de convertida ela não gostava de mim, depois de convertida começou a gostar. Então Deus mostrou algo além do alcance, né? Literalmente além do alcance. Nós não podemos julgar pela aparência. Deus vê o coração, né? Aqui o que ele está frisando, ele está falando, eu sei que ele está falando aqui da necessidade, mas eu quero frisar aqui entre nós. Não julgue pela aparência. Às vezes quem você não imagina que vai transformar a sua vida é a pessoa que mais pode te ajudar. Amém, irmãs? Amém, igreja? Às vezes a pessoa tem jeito esquisito, tem a cara esquisita e é esquisita mesmo. Mas o coração você não consegue ver. Quantas vezes você já se frustrou com alguém que aparentava algo e não era? O próprio Jesus fala que esse acaba se tornando maldito. Quando você pega ali, vim procurar fruto em você e não achei. Só tinha folha. Mas nós, igreja, não podemos julgar as coisas pela aparência. Amém, amados? Não julgue, não faça. Nós temos que nos preocupar com o coração. Aqui o que ele está falando, embora esteja falando, né? Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Muitas vezes aqueles que parecem que são fracos são quem mais vai te ajudar, quem mais vai te auxiliar. A aparência só. Então a gente não se preocupa com a aparência no sentido de julgar pela aparência. Posso ouvir um amém? Mas para quem está de lado fala, mas pode andar bonitinho que não é pecado, né? Vai, próximo. 12:23 diz: e os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos maior honra, ou seja, valorizamos mais. Também os que em nós não são decorosos, revestimos especial honra. Posso ministrar um pouquinho aqui? Aqui Paulo está dando um exemplo exatamente das partes do nosso corpo. Os membros que são indecorosos, é os que a gente tem vergonha e outras coisas, é o que a gente esconde com roupa em cima. Amém, amados? O que não está muito bem em você, vamos trazer para o dia de hoje. O que não está muito bem em você? Você, né? Você esconde. Por que você acha que a maioria das pessoas usam preto? Né? Fica mais magrinho. Esse dia eu encontrei um amigo meu, eu falei, cara, você está bonito, combinou essa roupa assim? Ele falou, cara, emagreci quase 20 quilos. Que ele é grande, né? Daí eu não tinha notado. Ele falou, essa camisa branca eu não usava não sei quantos anos. Mas fica bem eu de branco. Não é? Mas por que eu tava vendo? Eu falei, como assim? Ele só usava cor escura para esconder. Por que você está dizendo isso, pastor? Aqui o que ele está falando, usando aqui, tem membros nossos, quadril, essa região, sim ou não? Que a gente esconde sempre. É ou não é verdade? Que traz vergonha, mas ele está dizendo, eles são necessários. Ele fala, a gente dá maior honra, porque, por exemplo, seu rosto que é bonito, você não fica andando com um pano no rosto. Mas as outras partes que são mais indecorosas, como ele está dizendo, a gente esconde, mas ele está dizendo, dá mais honra. A gente protege aquilo lá. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Obviamente, as partes que a gente tampa, que a gente valoriza no sentido de não pode aparecer. É ou não é? Mas por que você está dizendo isso, pastor? Aqui eu quero trazer para o que ele está falando para o corpo de Cristo. E se, amados, ao invés de da gente ser os acusadores, aqueles que falam das coisas, a gente agisse igual a Bíblia fala, de quem mais precisa de ajuda, a gente protegesse. A gente visse com maior honra. Quem pode dizer amém? Aqui eu não estou dizendo para encobrir pecado, aqui eu não estou dizendo para você encobrir crime nem nada, pelo contrário. Agora, proteja quem ainda não sabe. Vocês estão aqui comigo, amados? Proteja quem ainda está no começo da caminhada, quem ainda está começando com as coisas, quem ainda é novo. É diferente de alguém que está numa posição de liderança, e obviamente a cada lugar, aqui a regra nessa igreja é igual o Paulo fala. Você vem aqui, se estiver em pecado, você é líder do lugar que você fala, é o lugar que você pede perdão. Para que haja temor. Amém, amados? Amém, igreja? Não é uma nem duas, vocês vão ver, e muita gente pede perdão no altar, tem que fazê-lo. É importante que a gente faça, para que haja temor na igreja, porque a gente sabe que a gente está obedecendo a palavra. Agora, e se nós pudéssemos nos revestir? Posso falar isso ou não? E se a gente pudesse não expor as coisas dos outros, pecados, coisas, mas tratar com a pessoa, cuidar da pessoa, proteger a pessoa, cobrir a pessoa de oração, revesti-la de cuidado, revesti-la de amor, ao invés de pecador, sai fora, amados. Pecado, todo mundo já pecou, já cometeu todo tipo de... Já matou, já roubou, pastor, nunca fiz isso. Em pensamento, já. E Jesus fala, se você pensou, você já pecou. Então nós estamos tudo no mesmo pacote.
Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Mas e se ao invés da gente excluir, nós revestíssemos? Nós cuidássemos, nós atribuíssemos valor. Quanto vale cada pessoa? Qual o peso de uma pessoa? Para os céus, qual que é o preço de uma pessoa? Qual que é o preço de uma pessoa? Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, eu tenho mais valor que alguém? Só para minha esposa. Mas ninguém tem mais valor que o outro. Nós todos... Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não, amados? Então, ao invés de eu expor, ao invés de eu criticar, ao invés de eu fazer algo que não ajuda, e se nós pudéssemos revestir, poxa, a pessoa está com uma dificuldade nessa área, cara, vamos andar junto então, vamos colocar mais gente ao redor, vamos proteger um pouquinho, vamos trazer, vamos atribuir maior valor, vamos entender que ela tem que ser, eu tenho que me preocupar com ela, o Bernardo, por exemplo. Vocês se preocupam com ele, sim ou não? Sim ou não? Antes de sair de casa, por acaso, você fica perguntando ao seu marido se leva uma blusa, vai uma coisa, você faz isso ou não? Ah, você faz? Meu Deus do céu. Você faz com a sua esposa ou não? Às vezes. E com ele? Você leva roupa para ele ou não? Leva. Por quê? Porque ele precisa de mais cuidado. É o que ele está exemplificando aqui. Você precisa de cuidado, reveste. Ao invés de criticar, ao invés de reclamar, ao invés de fazer, tem alguém que é parte do corpo que precisa de um cuidado maior, cuida! Reveste, ampara, coloca nas orações, cobre de oração. Amém. Muito vale a oração do justo em seus efeitos. Ao invés de criticar, ao invés de fazer fofoca, ao invés de falar, reveste, cobre. Então beleza, vamos conversar, vamos cuidar, vamos, né? Vamos trabalhar com isso. Revestimos de honra uns aos outros, cuidamos uns dos outros. Vai, próximo. 24. Mas os nossos membros nobres não tem. Ele está falando assim, ó, tem membros que aparecem, que já estão constantes, eles não têm necessidade de ser cobertos, não tem porquê, não faz parte das funções dele. Uma mão, Deus queira que vocês nunca vejam meu coração. É ou não é verdade? Eu não quero que se vocês verem meu coração, algo está errado, sim ou não? Meu coração físico aqui, eu estou dizendo, sim ou não? Ah, mas minha mão vai ver. É ou não é verdade? Sim, claro. Aqui ele está falando, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou-o, concedendo aquilo que menos tinha. Deixa eu explicar aqui algo. Posso dar um exemplo prático, rápido? Vou usar e não usei esse exemplo. Todd, te amo, tá? Mas eu quero exemplificar bem. Eu sou tradutor de Todd White, a gente estava fazendo as contas já faz muitos anos. Praticamente a metade da vida dele cristã, eu traduzo ele aqui no Brasil, né? Eu sou o tradutor dele, a gente é amigo, faço parte do ministério, tá? Mas o Todd, quando ele conta o testemunho dele, ele sempre fala 34 anos vivendo, drogado, roubando, matando não, né? Roubando, tentando matar, destruindo, fazendo só coisa errada. Tudo quanto é tipo de droga, tudo quanto é tipo de vício, engano, dívida com todo mundo, preso não sei quantas vezes, um monte de coisa. Estão aqui comigo, lados? Sim ou não? Depois de 34 anos, um encontro com Jesus. Dá 5 meses, depois dá 2 meses, uma clínica de recuperação, 3 noites encontrando com Jesus, Jesus vindo, aparecendo para ele em sonho, conversando com ele, começa uma vida transformada, que mais uns 7 meses vira uma explosão no mundo inteiro. Vocês estão aqui comigo, amados? Agora eu vou pegar o meu exemplo. Não estou comparando, estou exemplificando aqui para vocês. Aceitei Jesus lá em 94. Até me desviei um período de tempo. Mas ó, bebi, eu acho que dá para contar nas mãos quantas vezes eu coloquei bebida alcoólica na minha vida. Acho que dá para contar nas mãos. Nunca fumei. Provar cigarro naquelas coisas que era ímpio, que uma tia lá me colocou cigarro na boca, quer ver como é que é, aquelas coisas do povo antigo assim. Mas só isso. Mas nunca usei droga. Sei lá o que mais que eu posso falar. Não fui, nunca traí ninguém quando eu estava namorando com alguém. Relação, intimidade com pessoas, 2 pessoas na minha vida só. Não posso falar de pureza dentro de uma limitação. Amém, amados? Amém? Não tem vergonha de falar nada não, porque eu espero que uma geração venha falar uma só, um só beijei, um só tive relação e vida santa. Pouco amém, né? Amém? É a minha expectativa com os meus filhos, a minha já não dá mais. Mas por que você está falando dessas coisas, pastor? Vamos colocar numa balança se a gente fosse falar? Vamos ou não? Muito usado por Deus, não que eu não seja usado por Deus,
Eu sou usado por Deus também. Mas o que eu estou dizendo é, no destaque de onde aparece, Todd é claro que é o chamado dele. Ele é convidado para ministrar no mundo inteiro. Se eu falei que, querido, se só do meu Instagram que me manda um convite para perguntar para ele de pregar, ele aceitasse, já não tinha agenda pro resto da vida. Né? Isso que eu nem... Mas então, mas por que você está falando isso, pastor? A questão está exatamente aqui, ó. Mas os nossos membros nobres não têm. Contudo, Deus coordenou e concede muito mais aquilo que menos. Até porque a Bíblia fala que quem muito é perdoado, muito ama. O Todd se converteu anos depois que eu tenho de convertido praticamente. Mesmo que eu tirasse o tempo que eu estou desviado, eu tenho quase 30 anos, 32 anos de convertido. Amém, amados? 31 para 32. Mas como é que um homem que está convertido há 20 anos faz um agito no mundo inteiro? Porque aprove ao Senhor que fosse assim. E não tem que eu comparar, e não tem coisa, tanto que o que eu aprendi, jejum, eu sou crente há muitos anos, comecei a prática de jejum mais intensa quando eu conheci o Todd, a pastora sabe, né? Eu vi a agenda dele e ele falou assim, ó, sábado você vai me traduzir, não precisa ninguém se preocupar com o almoço nem janta que eu não vou comer. Deu o quê? Vai viajar e não vai comer, ainda mais vai vir no Brasil e não vai comer? Que a gente leva o pessoal para comer no restaurante, né? Não come tanta carne lá desses. Falei, não vai comer? Não, sábado é o dia de jejum dele. Falei, olha lá, ó. Falei, vou fazer isso também agora. Ora, um dia da semana não vou comer. Depois passou 1, 2 anos, estava conversando com ele, falei, Todd, tal. Ele, não como 2 dias na semana. Vou entrar nesse esquema aí também. Por isso que eu emagreci depois que eu entrei no ministério. Eu sou das poucas pessoas que casou e emagreceu. Que eu casei, já logo entrei no ministério e assim continua. Mas o que eu estou querendo exemplificar aqui com vocês é que, ó, concedendo muito mais honra ao que menos tinha. Agora, quem tem nobreza não se importa com o que está acontecendo. Sabe que Deus coordenou todas as coisas. Eu já ouvi gente falar, não, eu quero me desviar porque eu quero ter um testemunho para contar. Você é louco? Testemunho bom é falar, estou sempre diante de Deus. Sempre na presença. Quem pode dizer amém? Andei minha vida em santidade. Amados, eu amo isso, porque Deus faz nova todas as coisas. Deus faz nova todas as coisas. A pastora pode falar esse testemunho, da vida para ela para trás, e não pode falar, ok, como viveu. Agora, desde que aceitou Jesus, nunca se desviou. Só beijou uma pessoa, que sou eu. Casou comigo. Que já também é praticamente pegar a cruz. Que Jesus fala. Né? Porque eu vou ficando mais velho, eu já era chato naquela época, mais velho ainda, então, mais metódico, mais japonês. Né? Não sei se tem como ficar mais japonês, mas tem que vai caindo as pálpebras, vai ficando mais velho, né? Vai fechando mais o olho. Mas brincadeiras à parte, mas por que eu estou falando isso para vocês? Se converteu, você tem chance de fazer uma vida nova. Quem pode dizer amém? De verdade, de zerar o game. Amém, amados? O que ficou para trás, ficou para trás. Aquela pessoa já morreu, eu posso fazer tudo novo. Amém? Mas você não precisa competir com ninguém, nem estar preocupado com o outro. É isso que eu estou tentando enfatizar. Encontre o seu lugar no corpo. E saiba que, ó, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, quem coordenou o corpo? Quem coordenou o corpo? Quem coordenou o corpo? Deus. A minha função é uma função, a função do outro é outra função. O microfone, sei lá quantos mil custa esse microfone, mas a pilha aqui, ó, se ela não estiver funcionando, a pilha é de R$5, ninguém escuta. É essa que é a questão. Tem membro que não é visto, mas tem que ser honrado. O microfone a gente não tem como trocar toda hora. A pilha tem que trocar de culto em culto. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Você tem um lugar no corpo de Cristo. Não se preocupe com os outros. Não se preocupe com os outros. Eu sei que às vezes, claro, aparece o pastor da igreja, aparece quem está no louvor, aparece quem tem um nome que não é João, Maria, Jordã. É um nome até mais elaborado. Mas para Deus, quando Ele está vendo esse culto acontecer, desde quem veio à tarde ou ontem para limpar a igreja, até quem está lá fora e não está assistindo os cultos, que estão cuidando dos nossos filhos do ministério infantil, é tudo igual. É o mesmo funcionamento. Quem pode dizer glória a Deus? Amém, amados? Estou conseguindo fazer entender de verdade? Minha nobreza está em saber se eu pude me apresentar diante do Senhor. Ele está falando de membros que não ficam escondidos, que não são cobertos com nada, como nossos olhos, nossa face, nossa boca, nossas mãos. Que alegria poder falar. E eu sempre me apresentei diante de Deus.
diante dos homens é só uma etapa, uma consequência, não tem muita preocupação, mas eu pude estar sempre na presença de Deus. Qualquer pessoa que tem um testemunho, por mais que esteja vivendo coisas poderosas e é uma bênção isso, se ele pudesse voltar atrás, ele sempre faria, preferia não ter perdido aquele tempo da minha vida. Jovens, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Tem coisas que parece que são insaciáveis, que a gente não aguenta, que não tem como não fazer. Dá para fazer. Se apaixonem por Jesus. Dá para viver uma vida de santidade. Eu vou falar para vocês. Zera o game aí, chega e fala, não quero mais isso, vou entregar isso aqui diante do altar. O Senhor vai me ajudar. Eu sei que parece agora que, meu Deus, né? Quando tá os hormônios, tá tudo para mim, eu não aguento. Aguenta. Amém? E vou falar outra coisa, já que eu falei disso. Vocês têm que aprender a jejuar, hein? Vocês têm que aprender a ficar sem comer. Vai ajudar a vida de vocês. Amém? A Bíblia diz que os discípulos de Jesus jejuavam. Posso falar disso rápido, que eu senti no Espírito? Posso falar ou não? Começa tirando uma alimentação e fica só na água ou no suco. Depois começa indo para suco, sopa, vai para líquidos. Até que você aprenda a ficar de um jeito normal. Que nem vai... Vou desmistificar. Dá para fazer tudo que você faz normal em jejum, salvo quem tem algum problema de saúde ou outra coisa. Mas começa nos líquidos que dá. Amém. Amém. Amém, igreja. E olha para quem está assado e fala assim, até economiza. Meu Deus do céu. Nossa, né? Compra umas frutas, faz um suco que você vai ver, fica. Eu estava com o Todd lá em janeiro. Ele estava no 16º dia de jejum. Aí ele, vamos pra academia? Eu, vamos. Só na água ele tava. Vamos pra academia. Eu lá fazendo academia, já me desgastando. Já, não, vem fazer um pouco aqui comigo. Ele tinha subido 140 andares naquela escada. Subia de frente, subia de costas, subia de lado, subia de todo jeito. Eu, meu Deus do céu. O homem subiu 140 andares no 16º dia de jejum de água. E não morreu. Visto que ele estava aqui. Né? Procure um profissional de saúde e pergunte se morre. Não morre. Vai com cuidado. É que tem uns irmãos que falam que está com fome. Meu Deus, estou morrendo de fome só porque atrasou meia hora a comida. Olha para quem está do céu, você precisa fazer jejum, irmão. Mas ó, deixa eu falar de verdade isso aqui, ó, para todos vocês que são jovens. Os desejos normais da carne, tá? Principalmente hoje em dia que tem muita exposição à pornografia, um monte de coisa. Os desejos normais da carne se elimina com jejum. Começa a ficar com fome que você vai ver que a fome fala mais alto que qualquer outro desejo. É sério. Mas você venceu ela, você começa a dominar todas as coisas. É um princípio você ter domínio próprio do seu corpo, de todas as coisas. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Seu corpo elimina, só tem vantagem. Um dia quando eu for falar de práticas espirituais, eu não prego todo ano práticas espirituais, mas a gente fala de jejum bem específico. Amém, amados? Vou andar aqui, estou quase acabando, graças a Deus. Mais 9 minutos, vai. Peraí. Como é que Deus coordena as coisas? Dando. Porque Deus ama. Quem ama dá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu filho. Eu falei com os pais do Bernardo, compraram as roupas dele antes dele nascer ou não? Bercinho antes dele nascer ou não? Fralda antes dele nascer? Pratinho, babador, sim ou não? Sim, quem ama dá. Deus é assim, Ele vai concedendo para nós, vai concedendo para nós, graças a Deus. Vai, próximo. Vamos só ler o anterior 24, volta um para mim, por favor, para organizar. Vamos ler junto, a gente emenda a leitura do outro para entender, vai. Mas os nossos membros nobres, contudo, concedendo aquilo que menos, próximo, para que, pelo contrário, com igual, em favor uns dos outros, para que não haja divisão, precisa ter cooperação. Para que não haja divisão, precisa ter o quê? Cooperação. Coopera, irmão. Ajuda, irmão. Cede seu espaço, abre um caminho para o outro. Age com cooperação, age com favor, para que não haja o quê? Divisão. Agora a gente traz as coisas do mundo para dentro da igreja. Competir de querer ser o melhor, competir de querido, te explicar uma coisa básica do evangelho. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Se teu pai era disfuncional, Deus não é. Deus tem olho para olhar para você todo dia, o dia inteiro. Deus tem olho para dar atenção para você todo dia inteiro. Deus vai te elogiar o dia inteiro. Deus vai cuidar de você. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então você não precisa querer ser o outro. Olha para quem está do seu lado e fala, talvez seja para mim isso, irmão.
Ai, porque Deus age na vida de fulano. Ai, porque Deus não sei o que. Ai, que Deus só vê. Vou contar uma coisa para vocês. Posso? Posso ou não? Na Bíblia, no hebraico original, presta atenção no que eu estou falando aqui, ó, por favor, agora, ó. Na Bíblia, no hebraico original, quando você lê, é uma regra da linguagem hebraica, tá? Posso contar isso para vocês ou não? Uma regra da linguagem hebraica é que ela é pessoal. Então, se você olhar nos Salmos com profundidade, ou for no original, ou todas, você nunca vai ver assim, ó. Deus é bom. Não, pastor. Não, sabe como é que vai estar? Deus é bom para mim. Ou se não for Deus é bom para mim, vai estar assim, ó. O meu Deus é bom. Porque se eu penso as coisas desassociadas, como fosse fora, Deus é bom, você vai pensar, Deus é bom e eu sei que Ele é bom, só que não é para mim, Ele é só para os outros. Então no hebraico, quando você lê mesmo os salmos, as coisas, quando você lê com profundidade, você vai entender que sempre tem uma ligação pessoal. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então Deus tem algo para você. Deus olha para você, você tem a sua função. A gente coopera com os outros. Não fica, o outro está aparecendo, o outro está... Não é essa a sua preocupação é cooperar com favor, com igual cuidado, com favor, uns para com os outros. Vai, próximo. 24, aleluia, tudo bem. 1 Coríntios 12, 26 diz, de maneira que, se um membro, quem sofre? E se um deles? Com ele? O que acontece se eu pegar aqui um irmão aqui, ó, né? O Adaia aqui, ó. Pegar a Adaia, pegar um martelo e bater no dedinho dela. O que acontece? Só na última falange aqui, só em cima da unha. O que vai acontecer? Vai doer ou não? Aí ela vai falar, ai, só o meu dedinho está doendo. Dá até dor de cabeça nela quando eu bato. Sim ou não, mas? Claro que dá. Quando um sofre, todos sofrem. Todos sofrem. Ótimo, uma primeira fase boa. Se eu, ao invés disso, eu não, o André, cadê o André? Tá, tava no outro culto? Revezar? Se o André de repente dá um colar para Daia. E um relógio. Amém. Ó, André, o recado para você, né? Dá uma roupa nova para Daia. Por acaso, se ela ganhar um relógio bem bonito ou um colar bonito, vai ficar bonito só o pescoço dela? Sim ou não? Não, o que vai ficar bonito? O corpo? Então, ficou lindo esse colar em você. Não vai falar isso? Ou vai falar, ficou lindo aqui, bem no seu colo, aqui, bem a parte do seu pescoço, ficou bonito demais. Alguém tá falar para homem, né, que a melhor joia do homem é o relógio, né? O homem tá com o relógio e fala, que punho bonito. Vai falar isso? Eu nunca vi um elogio desse. Tá, cara, o relógio ficou massa em você, ficou legal. Não é assim, amados? O relógio, tatuagem, seja lá o que for aqui. Uma primeira fase é a gente chorar com os que choram. Isso é muito comum. Mas a gente tem que avançar para a segunda fase. Qual que é, pastor? Regozijar com quem se alegra. Algo aconteceu bem para alguém, a gente tem que imaginar, nós somos um corpo. Alguém ganhou um relógio, o corpo inteiro fica bem. Pouco amém, viu só? Que no mundo a gente é assim, a gente não pode ser assim, a gente se alegra. Se eu reclamo porque Deus abençoou o outro, quando eu reclamo eu vou dormir mais uma noite naquele lugar. Quando eu agradeço a Deus, glória a Deus, que bênção aconteceu com o irmão, abra uma oportunidade para acontecer para mim. A gente chora com os que, e com os que se alegram, o que a gente faz? Se alegra. A gente regozija até quando alguém é honrado. Quando foi atribuído maior valor, pode falar, glória a Deus, que bênção, aleluia, Deus está cuidando. Se é um menor, se é melhor ainda, Deus está fazendo. Quem pode dizer amém? Olha para quem está do seu lado e fala, não tem inveja, irmão. Fala assim, Deus está te vendo. Próximo. Não, deixa eu falar uma coisa aqui nisso. Então, sofrimento e alegria. O que o Senhor falou comigo quando eu estava trabalhando na mensagem? Há uma unanimidade de coração. Deus fez em uma parte ou num membro, Ele deu um relógio e colocou no punho. Todo o corpo comemorou. Conseguiu me fazer entender, sim ou não? Levou uma martelada ou bateu, né, a falange distal do dedinho aqui do pé. Todo mundo sofre. Há uma unanimidade entre as coisas que acontecem. Eles são um. Quem pode dizer amém? Conseguiu me fazer entender de verdade, sim ou não? Então, quando um de nós sofre, todos sofrem. Quando um de nós se alegra, todos se alegram. Vou falar igual eu falei no outro culto. Agora não é revelação, agora é seguindo o vento, né?
Não faz mal você repetir uma coisa assim quando Deus faz um padrão, tá? Quando Ananias e Safira cometeram o erro lá, primeiro ele perguntou para um, a pessoa morreu. Quando veio o outro, Pedro já falou, entendi como é que o Espírito se comporta, né? Falou, você vai morrer. Aí morreu. Então, vou seguir o que o vento falou no outro culto. Posso ou não? Posso ou não? Amado, se alguém posta alguma coisa ruim, todo mundo, ai coitado, ai que Deus ajude, ai não sei o que, ai, conte comigo, tô aqui, tá. Quando alguém posta uma coisa boa, nem curtir, nem um coração, se clica na foto, descurte ainda, cliquei errado. Nós não somos desses, em nome de Jesus. Nós nos alegramos com todos. Posso ouvir um amém? Retidão, paz e alegria no quê? No Espírito. O que nos une? Um só Espírito. Aconteceu algo, glória a Deus. Que benção, parabéns, que legal, que bom. Amém, amados? Amém, igreja? Vai, próximo, indo pro final. A fim que todos sejam, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles, para que, se nós soubermos andar de acordo com a palavra, o mundo vai crer. Se nós andarmos conforme a palavra, o mundo vai crer. Vamos bagunçar essa cidade aqui no bom sentido, em nome de Jesus. Como, pastor? Mostrando como nós somos unidos. Mostrando como a gente não fala uns dos outros, como a gente não tem ciúme uns dos outros, como a gente não se preocupa, cobrindo quem precisa ser coberto. Não estou dizendo de ocultar pecado. Posso ouvir um amém, amados? Pelo contrário, pecado, a Bíblia fala, pega mais um ou dois, vai lá e corrige a pessoa. Se a pessoa não corrigir, traz diante da eclésia, expõe todas as coisas. Se ela não quiser, ela que vai responder, né? O Paulo mesmo teve um que ele falou assim, olha, tem um que eu já cansei, já entreguei para Satanás para que não se perca a sua alma. Paulo está falando assim, ele está num pecado tão de morte, correndo risco de vida, que é melhor que ele morra logo antes de ele perder a salvação. É literalmente isso que ele está falando. Amém? Mas se a gente for unido, amados, assim como Jesus e o Pai, Deus pode fazer grandes coisas no nosso meio. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, vamos orar? Olha para quem está do seu lado e fala assim, eu preciso de você, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala, tem um lugar no corpo para você. Né? Pastor, tem um lugar para aquela pessoa bem chata? Fique tranquilo, às vezes é longe de você. Né? Ó, meu externo, que é o nome desse osso aqui, ele nunca vai ver a minha tíbia. Graças a Deus. Vai ficar um longe do outro lá no corpo, bem... Amém, irmãos? Eles não vão se ver, mas eles têm que funcionar. Os dois são importantes, graças a Deus. Vamos orar? Quero orar por 3 coisas bem rápidas. A primeira, se você nunca entregou sua vida para Jesus, eu quero te convidar a estar fazendo isso. Como é que eu faço, pastor? Coloca a mão no seu coração e declara uma oração de fé. A Bíblia fala que não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé no Filho de Deus. Não estou te convidando a mudar de religião, nada disso. Estou te convidando a entregar a sua vida para Jesus e começar um relacionamento com Deus. Por meio de Jesus Cristo, um Espírito Santo vindo habitar dentro de você. Como é que eu faço isso, pastor? Vamos repetir essa oração? A Bíblia fala, declarando com seus lábios, crendo no seu coração. Você veio até a igreja, Deus sabia que essa oração ia te conduzir em fazer. É a única que nós fazemos em qualquer culto, todos, de entrega da vida para Jesus. Vamos orar juntos? Se você está me assistindo pela internet também, que o Senhor fale ao seu coração, que você possa fazer essa oração crendo. Coloca a mão no seu coração e diz assim comigo, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros. E eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém.